Oi pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho nessa aula aqui sobre acústica modal, ou seja, a gente vai analisar os modos acústicos de uma sala, tá? Ensinar como é que faz isso aqui, principalmente aí para quem vai fazer os projetos de estúdio e de home cinema, ok? Bom, vamos entender um pouquinho, né, como a geometria vai influenciar na coloração tonal dos ambientes e na qualidade do som. Primeiro a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que são os modos acústicos, por que é importante a gente considerar eles nesses projetos, como nós calculamos eles e evitamos eles, e como nós vamos utilizar as proporções de Bolt para encontrar uma melhor distribuição desses modos acústicos. Na verdade, eu vou até me corrigir aqui, a gente não vai evitar os modos acústicos, eles são inevitáveis, tá? Mas o que a gente tem que fazer é encontrar a melhor geometria do ambiente para que esses modos acústicos sejam uniformemente distribuídos ou que eles não sejam um problema para nós, tá? E aí nós vamos chegar, né, num processo de dimensionamento de proporções ideais. E aí no finalzinho ainda vou incluir aqui um bônus, né, para ensinar como é que a gente pode também usar um software gratuito tanto para avaliar esses modos acústicos, mas também para criar absorvedores de membrana para combater esses modos acústicos, ok? Bom, cada sala, tá? É inevitável isso, cada sala terá uma coloração que vai ressaltar mais ou menos algumas frequências. O nosso papel enquanto projetistas é uniformizar essa coloração, é deixar ela mais homogênea. Os modos de ressonância, eles, como eu disse, são uma característica intrínseca do ambiente. Qualquer ambiente vai ter modos acústicos que vão estar relacionados à sua forma, à sua geometria. Então, dependendo, né, de como é que são essas proporções de largura, profundidade e altura de um ambiente, pode ser que esses modos acústicos possam se tornar um problema para nós, tá? Essencialmente, existem três tipos de modos acústicos numa sala. Eu já vou explicar um pouquinho melhor, tá? Como é que funciona para vocês entenderem o que realmente são os modos acústicos, tá? Mas essencialmente existem três tipos de modos acústicos. Os que nós chamamos de axiais, ou seja, eles acontecem entre planos paralelos. Então tem uma parede aqui e uma parede paralela a ela. Então eu vou ter um modo de ressonância, né? Vai ter uma frequência que vai ressonar aqui entre essas duas paredes. Na verdade, um conjunto de frequências, tá? Da mesma forma que eu vou ter também um conjunto de frequências que vai ressonar entre esse outro par de paredes. E também vou ter um conjunto de frequências que vai ressonar entre piso e teto. Então percebam que os modos acústicos, pelo menos os axiais, eles acontecem nos três planos, tá? No plano horizontal, no plano vertical e no plano longitudinal. Temos o modo tangencial, que aí já acontece entre duas ou mais superfícies em planos diferentes, tá? Então já são modos acústicos mais complexos. E o terceiro e mais complexo de todos é o modo oblíquo, né? Que acontece entre três superfícies aí ou mais em planos diferentes, ok? Bom, eu vou falar brevemente aqui para tentar explicar para vocês o que são modos acústicos na prática. Imagina uma corda, né, tensionada nas duas pontas e aí você começa a balançar essa corda. Tem um momento que essa corda vai gerar um ciclo completo, né, um modo. E aí você vai balançando essa corda cada vez mais e aí você vai percebendo que mais ondinhas vão se formando ali. Então você está excitando essa corda de modo que vários modos de ressonância nessa corda aconteçam. Isso acontece com o som dentro de uma sala. E as pontas das cordas, na verdade, são as nossas paredes. Então, entre duas paredes, sempre vai ter uma frequência cujo comprimento de onda vai coincidir com a dimensão da sala. Então, se eu tenho uma dimensão da minha sala que tem 3 metros de profundidade, 3 metros de comprimento ali, uma distância entre uma parede e outra, eu sempre vou ter uma frequência cujo comprimento de onda vai ser de 3 metros. E aí eu vou ter essa coincidência, né? Aqui o comprimento de onda completo de 3 metros. Mas eu também posso ter um modo de ressonância na metade desse comprimento de onda. Na verdade, ele é o primeiro modo de ressonância que acontece, porque a onda vai e volta. Então, esse movimento cíclico que se forma em decorrência do tamanho do ambiente, né, da limitação do ambiente, faz que certas frequências se amplifiquem, porque elas vão ficar refletindo exatamente no seu ponto, né,
de retorno aqui. E é como se fosse a corda, né? Aqui você vai gerando um movimento, né, cíclico cada vez mais intenso, ou seja, uma ressonância. E aí você pode aplicar esse mesmo fundamento para todos o que nós chamamos de harmônicos dessa frequência, que são os seus múltiplos. Então, você sempre vai ter o começo e o meio de um ciclo coincidindo com as dimensões da sala. E aí você pode facilmente calcular, né, quais são os modos de ressonância de acordo com as dimensões, sabendo a fórmula da velocidade do som. Então, C, a velocidade do som, é igual a frequência vezes o comprimento de onda. Eu quero saber a frequência. A velocidade do som é uma constante, né, dependendo do meio de propagação. No caso do ar, é 344, mais ou menos, metros por segundo. Eu quero saber qual é a frequência de ressonância da minha sala. E o comprimento de onda, qual que vai ser? Pode ser a dimensão da minha sala se eu quiser saber o segundo modo. Mas se eu quiser saber o primeiro modo, eu posso usar a metade do comprimento de onda, tá? Então eu poderia simplesmente dividir, né, por 2 aqui, que no caso é meio, e achar através dessa fórmula aqui o primeiro modo de ressonância. E aí, se eu quiser saber qual que é o segundo modo de ressonância, aí eu substituo esse N aqui por 2. E o terceiro por 3. E o quarto por 4. E assim por diante. Sendo que aqui a velocidade do som 344 metros por segundo. Aqui é a dimensão que você quer avaliar o modo de ressonância. E aqui o número do modo, né? Qual que seria o grau do modo de ressonância. Tudo bem? Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui, né? Quais seriam os primeiros modos axiais de uma sala cúbica? Lembrando que o modo axial é esse que se forma, né, entre uma parede paralela e a outra, tá? Uma sala cúbica, ou seja, uma sala cujas dimensões são todas iguais, largura, comprimento e altura, tá? Então, tem 3 metros, a velocidade do som é 344 metros por segundo e o comprimento de onda, né, que a gente está analisando, é 3 metros, porque a nossa sala tem 3 metros. Portanto, o primeiro modo de ressonância, utilizando a nossa formulazinha aqui, substituindo o N por 1, já que é o primeiro modo, seria aproximadamente aí 57 Hz. E o segundo modo seria o dobro disso daqui, 100 e poucos Hz aí, né? 114 Hz. E assim você vai descobrindo os harmônicos, né? E essas são as frequências de ressonância de um dos planos. No nosso caso, vai ser de todos os 3, porque a gente tem largura, comprimento e altura iguais. Então, o mesmo modo que vai acontecer entre as paredes paralelas que formam a profundidade na nossa sala, vai ser o mesmo modo que vai acontecer entre as paredes laterais, que também vai ser o mesmo modo que vai acontecer entre piso e teto. E por essa razão, gente, que para acústica é péssimo ter salas com dimensões proporcionais, né, múltiplas entre si. Então, da mesma forma que eu teria aqui uma sala cúbica, né, 3x3x3, esse é o pior caso possível, se eu tivesse uma sala 3x6x3, eu também eventualmente ia ter uma coincidência de modos, porque 6 é múltiplo direto de 3, entendem? Então, uma hora ou outra, as frequências de ressonância entre esses planos iriam coincidir. E aí existe um método para você dimensionar as proporções da sala de modo que essas ressonâncias não coincidam. Porque quando elas coincidem, acontece um fenômeno que a gente chama de coloração tonal, tá? Que é o que eu vou falar agora. O problema da coloração tonal é o seguinte, imaginem que, vamos falar em termos musicais aqui, imaginem que a sala de música de um cliente de vocês tem um modo de ressonância que coincide com a nota Fá, tá? Isso significa que o Fá vai ser muito intenso em determinados pontos da sala e pouco intenso em outros pontos. Então, dependendo de onde o músico estiver sentado para tocar e ensaiar, ele vai escutar essa nota com maior ou com menor intensidade com relação às demais, por causa desta ressonância que acontece e que coincide com essa nota. Ele, enquanto músico, vai fazer o quê? Vai tocar mais forte ou mais fraco, a depender de como está ouvindo a resposta da sala. Isso é horrível, porque a sala está condicionando a prática profissional dessa pessoa. Isso a gente pensando no ambiente de gravação. E no ambiente de reprodução, né, na ilha ali de edição, a mesma coisa pode acontecer. O técnico lá está fazendo a mix, né?
só que a sala está respondendo ao som de maneiras equivocadas, mais intensas em algumas frequências, menos intensas em outras. Então, na hora de fazer a mix, ele vai ajustar, vai equalizar, né, esse som para tentar equilibrar. E aí, quando isso é reproduzido numa sala acusticamente equilibrada, você vai começar a notar os erros, né, que acabaram sendo incorporados, seja no ensaio, na gravação ou na mixagem de um determinado som, ok? Então, dimensões iguais ou múltiplas entre si irão gerar modos coincidentes, ou seja, eles vão intensificar essa coloração tonal que acontece. E o primeiro passo para um projeto acústico é justamente avaliar as proporções ideais de uma sala. E como é que a gente faz isso? Através de um gráfico desenvolvido por Bolt, que é esse bem aqui, que é muito interessante, porque você faz uma relação entre largura e altura e entre profundidade e altura para chegar num par de proporções aqui aceitáveis, cujas coordenadas estejam dentro desta manchinha aqui, né? E isso vai te dar uma proporção da sala que vai evitar essa coincidência de modos, tá? Então existem calculadoras online aí para você fazer isso. Mas a gente vai fazer um pequeno exercício aqui, né? Pensando numa sala que tem largura e profundidade de 4 metros e uma altura de 3 metros. Então vamos analisar rapidinho aqui esse gráfico, né? Eu quero que a minha relação entre a minha profundidade e a minha altura esteja aqui, né? Mais ou menos entre 1,48, mais ou menos por aqui, tá? E a minha relação entre largura e altura, eu já estou pensando, opa, ao contrário, 1,48 por aqui e altura e largura 1,26. E a gente pode usar, né, uma calculadora desse site aqui, Unrock, né, que eu vou depois disponibilizar o link para vocês, e só analisar como é que ficaria essa distribuição de modos acústicos dentro do ambiente assim. Inclusive nesse site aqui ele traz essas imagens aqui que são interessantes. Você coloca as dimensões da sala em centímetros e aí ele vai colocar aqui em função da frequência, cada linhazinha vermelha, lilás dessa daqui é um modo acústico. As vermelhas são os modos axiais, essas lilazes aqui são os modos tangenciais e essas menorzinhas aqui são os modos oblíquos. Vamos analisar a princípio aqui só os modos axiais, que são os mais impactantes aqui para nós, tá? Então, essa sala está tendo um modo axial aqui nessa frequência, depois no dobro dela e assim por diante. Quando eu faço o redimensionamento dela utilizando essas proporções de Bolt, né, usando essas proporções aqui para tentar encontrar uma largura, uma altura ideal, eu chego a uma nova dimensão, diminuindo a minha largura para 3,40 metros, mantendo a profundidade por 4 metros, né? E reduzindo o pé direito para 2,70. E agora eu tenho uma distribuição de modos aqui muito mais interessante. Olha só, esse gráficozinho aqui, né? Ele mostra o seguinte: quantos modos acontecem por bandas de terças de oitava. Basicamente é a concentração dos modos. O ideal é que isso aqui seja sempre crescente. Você sempre vai crescendo em função da frequência dos modos acústicos, nunca diminuindo e nunca tendo uma banda de frequências que não aconteçam modos acústicos, porque isso gera contrastes, tá? Contrastes indesejáveis. Então olha só aqui o primeiro caso, quando a gente tinha uma sala quadrada com o pé direito de 3 metros. Eu tinha 2 modos no primeira terça de oitava e depois eu já não tinha mais nenhum. Então tem um contraste muito grande aqui. E aí depois eu já tenho mais 2 modos de novo, depois 5, depois desce para 4, depois sobe para 12, depois para 18 e aí para 43. Então assim, não é uma crescente regular, é muito inconsistente com muitos contrastes. Então, acusticamente falando, isso é péssimo. E se a gente for olhar como essas coordenadas estariam dentro do nosso gráfico de Bolt, né, com essas proporções, estaria totalmente fora. Agora, analisando um cenário em que as nossas proporções estão dentro do gráfico de Bolt, a gente consegue ver a distribuição aqui. Um modo na primeira terça, um modo de novo, 2, 3, 5, 9, 15, 32 e 64. Ou seja, a densidade modal, a concentração de modos por bandas de terças de oitava é crescente e vai tendo uma crescente
bem mais tênue do que essa daqui. E contínua, né? Sempre vai crescendo, nunca diminui, tá? Então é através desse método que a gente consegue dimensionar, né, as proporções da nossa sala, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, ó, é esse aqui o site, tá? Então você coloca aqui, né, por exemplo, 300 por 300 por 300. Ele automaticamente já vai fazer aqui, né? Ele inclusive mostra, né, que quando você coloca o mouse em cima, ele mostra aqui a sala em 3D. Ele mostra entre quais paredes está acontecendo o modo. Isso inclusive é muito importante para você saber onde você vai posicionar o material absorvedor que vai combater esse modo acústico. E falando no material absorvedor, eu quero mostrar esse outro site aqui, que é o Acoustic Modeling, que você pode criar, né, um absorvedor sonoro para absorver exatamente a frequência de ressonância que você precisa. No nosso caso aqui, vamos ver qual que é a nossa primeira frequência de ressonância nessa sala cúbica. 57 Hz, né? Aquela que a gente calculou mais cedo. Então, eu posso vir aqui e criar um absorvedor com várias camadas. No caso dos modos de ressonância, o melhor tipo de absorvedor que nós vamos ter é o Bass Trap, né? Que é um absorvedor de membrana. Então, você pode criar um absorvedor com até 4 camadas aqui, né? Sempre pensando na camada onde o som vai incidir até a camada mais próxima da parede, né, onde esse material vai ser instalado. E aí eu posso escolher aqui quais as camadas que eu quero trabalhar. Se é uma camada de ar, se é uma camada do absorvedor poroso, como uma lã, uma espuma acústica, uma membrana flexível, ou um painel perfurado, ou um painel ranhurado. Aqui a gente vai usar a membrana flexível, tá? A massa superficial, né? Qual que é a massa superficial dessa minha membrana? Densidade por metro quadrado. Aqui eu estou usando 4,8, que é a densidade superficial de uma chapa de compensado de 6 milímetros de espessura, tá? Por trás dessa membrana, o que eu vou ter? Uma camada de ar de 50 milímetros e depois uma camada de material poroso, que eu estou utilizando uma lã acústica de 100 milímetros de espessura, com uma resistividade ao fluxo de 16.000. Isso aqui são alguns valores padrão, né, que você consegue encontrar em referências aqui, tá? E aí depois eu não tenho mais nada, já é realmente a minha parede. Então o meu Bass Trap, ele é formado por uma membrana de compensado de 6 milímetros, uma camada de ar para ela poder ter, né, esse espaço para vibrar, entrar em ressonância, e depois uma lã de 100 milímetros. Então em espessura total eu tenho 100 mais 50 mais 6 milímetros do compensado. Então tem um Bass Trap aí, né, de 156 milímetros, né, de 15 centímetros mais ou menos de espessura. E aí eu fiz um outro aqui, uma cópia dele, né, só fazendo ele um pouquinho mais com uma camada de ar maior para ver a diferença que a gente consegue alcançar aqui. Aí eu clico em calcular e ele vai mostrar o gráfico de absorção sonora desse absorvedor, né, desse Bass Trap que a gente acabou de fazer. E aqui você pode tentar ir no olhômetro, né, para ver onde é que é, mas aqui ele vai te dizer qual que é a frequência de ressonância. Do primeiro, que é esse azul aqui, né, que foi aquele que é de 15 centímetros mais ou menos, a frequência de ressonância dele é de 62,9 Hz. Está bem próximo, né, da frequência que a gente estava querendo. Já o do segundo, que já é aquele mais espesso, ele tem aqui as dimensões dele, né? Ele tem 10 centímetros de ar e 10 centímetros de absorvedor. Então ele tem 20 centímetros e um trocadinho aí de espessura. Ele já consegue absorver em 55,7, muito próximo, né? Praticamente a mesma frequência que a gente quer amortecer, né? Que é absorver lá na ressonância, que era 57 Hz. Então eu poderia construir esse absorvedor e posicioná-lo exatamente ali numa das paredes que forma esse par de paredes paralelas em que acontece o modo de ressonância. Então dessa forma você consegue dimensionar um absorvedor e aí você pode modificar, né? Por exemplo, se eu não estiver trabalhando com um compensado, se eu estiver trabalhando com material mais denso, ou se eu quiser mudar a espessura do compensado, assim por diante, você vai modificando as propriedades do absorvedor sonoro, para então chegar, né, numa frequência de ressonância desse absorvedor que coincida ali, né, da frequência de ressonância da sua sala que você quer combater, tá bom? Então essas são as formas que a gente tem
de ter uma melhor distribuição dos modos acústicos a partir das proporções ideais e de combater esses modos que podem ser aí, né, um pouco prejudiciais para nós. Então, obrigado pessoal e até a próxima aula.